Mulheres de várias capitais e cidades do Brasil participaram de atos no último domingo para pedir justiça no caso Mariana Ferrer e protestar contra a cultura do estupro. Causou indignação em diversos setores da sociedade a forma humilhante como a blogueira foi tratada durante o julgamento do empresário André de Camargo Aranha, que ela acusava de estupro em Florianópolis, Santa Catarina. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito. Frase dita por ela durante o julgamento foi exposta em cartazes nas manifestações pelo Brasil. E a gente vai falar sobre este assunto com Lênio Luiz Streck, professor de Direito Constitucional, titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, no Rio Grande do Sul, e da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Olá, professor, bom dia. Olá, bom dia a todos. Streck, fazer justiça no caso de Mariana Ferrer é anular o processo que absolveu o empresário. Em seu artigo no site Consultor Jurídico, Conjur, você coloca algumas indagações bastante pertinentes. É possível analisar a decisão ignorando a humilhação da moça? Separar a sentença do restante do processo? Vamos lá, importante realmente essa anulação, Streck? Bom, esse caso é emblemático, ele é muito mais importante do que se pensa, porque ele é a ponta do iceberg de um conjunto de coisas. Tudo isso aí é produto de, entre aspas, muito esforço da comunidade jurídica durante esses anos, essas décadas. Nós não cuidamos da cidadania, nós não cuidamos da democracia, nós apenas reforçamos as relações verticais que ocorrem dentro das instituições. Isso não é só um problema do judiciário, isso é um problema do Brasil, isso é um problema da repartição pública. O Brasil é o único país do mundo, eu acho, que tem despachante de trânsito, despachante tal, porque ele é o facilitador, porque as pessoas não são tratadas do mesmo modo. E quando alguém não é tratado do mesmo modo, você precisa de um atalho, você precisa do caminho das pedras. Por isso que o Estado responde ao cidadão sempre como se estivesse fazendo um favor. Então, por isso, você sabe com quem está falando, você sabe que eu sou autoridade, você sabe que aqui quem manda sou eu, portanto, você pode, por exemplo, o juiz advertiu a vítima com um dispositivo de lei que tratava de testemunha. Até nisso ele não tomou cuidado, porque ela é vítima, ela não era testemunha e também não era ré. Então aconteceu assim uma coisa nesse sentido, ela é simbólica também, real, mas simbólica, que representa esse autoritarismo. Eu tenho um elemento objetivo, indesmentível, que mostra que nem o juiz nem o promotor deram bola para isso que aconteceu. Sabe por quê? É só olhar o relatório da sentença e o relatório nas alegações finais. Não tem uma linha sobre o que aconteceu. Então isso não teve nenhuma importância para eles. É uma coisa que pareceu assim normal que um advogado fizesse aquilo, enfim. Então a gente sempre examina, porque uma sentença contém relatório, fundamentação e decisão. Então, no relatório tem que relatar fielmente tudo que aconteceu até então de importante, né? Se entrou um passarinho no meio da audiência, talvez não seja importante. Agora, quando aconteceu aquilo, por exemplo, uma das coisas que o próprio juiz devia ter relatado também é que o advogado que estava acompanhando ela nada fez também. E nem o promotor também. O promotor devia ter relatado isso. Claro que ele não ia se autoincriminar, porque ele acabou também, que era o fiscal, porque o advogado da moça, entre aspas, o advogado era o Ministério Público. Porque o Ministério Público é o defensor da sociedade. O advogado defende um.
O promotor defende todos. Devia ser assim. Eu fui 28 anos membro do Ministério Público e eu sempre dizia, o promotor, quando acusa, defende a sociedade. E quando o próprio acusado tem seus direitos violados, o próprio promotor tem que ficar, inclusive, em favor do acusado. E que dirá da vítima? Então, a vítima é a vítima. É vítima. Vítima, a própria palavra diz. Alguém é vítima de alguma coisa. Então, o conjunto da obra disso tudo mostra que essa decisão é nula. Ela não poderia ter sido dada. Ela por si mesma é nula porque não relatou aquilo que aconteceu. Isso é um. E ela também é nula porque ela não pode ser analisada de forma isolada de tudo o que aconteceu naquela audiência. Então, por isso que eu fui o primeiro aí a dizer, e parece que muita gente hoje está dizendo isso, que bom, de que esse ato, essa sentença é nula e, portanto, tem que ser feito tudo de novo e muita coisa ainda tem que ser esclarecida nisso. O mais importante nisso tudo é nós aprendermos lições de como nós precisamos democratizar. As pessoas dizem, vamos ressignificar, redemocratizar. Não, nós precisamos democratizar o sistema de justiça, né? O Brasil é um país que tem alguns vícios, assim, do tipo... os tribunais se chamam de cortes, mas isso não é um país que tenha rei, que tenha nobreza. Você já notou que os deputados se chamam o nobre colega? E o outro é o quê? Um vassalo? O outro é o quê? Um patuleu? O que é o outro? O outro é o não nobre? O nobre colega? Então, esses mequetrefe, essas coisas, todos esses salamaleques que nós temos, eles dizem muito daquilo que é a verticalidade das relações sociais e que tem muito de uma sociedade também patrimonialista, né? Em que o público e o privado se misturam. Então, isto precisa ser revisto, finalmente, ou até visto, né? Perfeito. E, Strack, bom, o machismo, a misoginia também aí estão impregnados, né, no judiciário. O direito é masculino, né? E a justiça é feminina, né? Exato. Você já tem, por aí você já saca tudo. Essa é a questão. Exato. Por isso que é mais difícil. O direito sempre está presente, mas a justiça nem sempre. Perfeito. O Strack, vamos falar um pouquinho dessa questão da vulnerabilidade, que causou bastante polêmica, né? Onde foi comprovado, né, segundo a sentença, não foi provado que havia a vulnerabilidade, não é isso? Enfim, qual que é a importância disso diante de tudo que você falou, como foi todo esse julgamento? Bom, essa questão do mérito da decisão, quando eu escrevi sobre isso e nas entrevistas que eu dei, eu disse que não era nem necessário fazer essa análise, porque, de fato, teria que consultar aquele calhamaço de coisas que a gente nem tem acesso de todo o processo. A questão toda é que existem questões técnicas que, por exemplo, e isso seria tarefa do Ministério Público, de fato, é razoável dizer que o juiz tem razão em dizer que não há provas da vulnerabilidade conforme o código estabelece. Mas, por outro lado, ele mesmo diz, o juiz, que havia provas de que havia sêmen, esse tipo de coisa, e, portanto, houve a relação sexual. A moça diz que foi, obviamente, não consentida. Toda relação não consentida
ela configura um estupro, um atentado violento ao pudor. Agora tudo junto é estupro. Então, mas por que eu estou dizendo isso? É porque quando acontece um processo por estupro de vulnerável e no meio do caminho se descobre que as provas são diferentes, existe uma coisa no direito chamada mutatio libelli, um nome esquisito, que parece nome de remédio, né? Vamos tomar um mutatio libelli 2 vezes por dia, cuidado com a bula. Mutatio libelli significa que quando o juiz se dá conta que a classificação penal é outra e o Ministério Público, então, tem o dever de examinar, e ele decide se reclassifica. Porque se não tinha provas para a vulnerabilidade, poderia o Ministério Público, então, dizer, bom, espera só um pouquinho, se ela diz que não há, que foi não consentida, se existem elementos que mostram que havia sêmen e tal, bom, então pode ser outra coisa. Então, eu não preciso dizer o que fazer, eu não preciso dizer o que deveria acontecer na questão do mérito, eu apenas posso dizer que, tecnicamente, havia possibilidade de o promotor ficar atento e dizer, dê-me aqui o processo, porque ele pode pedir, dizer assim, olha, estou vendo aqui que esse negócio de vulnerável não tem elementos, porque não está provada aquela questão de que ela teria tomado, aquele negócio que está ali do lado toxicológico. Mas aí, e o resto é o quê? Foi consentido? Ela diz que não, mas então tem que olhar se a palavra dela com relação a isso tem elementos. Então, de todos os modos que se olhe, todos os lados, existem muitas coisas ainda a esclarecer aí nesse caso. Muito bem. Agora, aquele termo, né, que foi bastante divulgado, o termo utilizado, entre aspas, estupro culposo, né? Como é que você analisa também? A gente já leu aqui seu artigo, mas eu gostaria que você falasse, Streck. Isso é um resvalo linguístico. O juiz pode ter entrado numa armadilha. Na linguística, né, quem faz análise de linguagem, como eu faço, escrevi muito sobre isso, os linguistas franceses, os americanos, tem um sujeito chamado Grice, que ele fala das implicaturas. Então, quando a gente diz uma coisa, mas está dizendo outra, ou implicitamente diz outra. Tem um outro linguista, que é John Austin, que diz como fazer coisas com palavras. Então, a gente machuca com palavras ou diz coisas que não se quer dizer e diz. Então, era absolutamente desnecessário o juiz citar um determinado autor que diz que não existe estupro culposo. Claro que não existe estupro culposo. Mas se não existe estupro culposo, por que precisa dizer que não existe? Quer dizer, uma vez as pessoas diziam que caiu um homem no tanque da Coca-Cola e então as pessoas, a meia boca, né, diziam, caiu um homem no tanque da Coca-Cola, não vamos beber Coca-Cola. E assim, semanas discutiam isso. Mas estavam esquecendo, já de repente a Coca-Cola resolveu o problema. Botou um anúncio na primeira página do jornal dizendo, não é verdade que caiu um homem no nosso tanque. Aí todo mundo disse, pois é, então caiu. Exato. Então, estupro culposo não existe. Mas se eu digo que estupro culposo não existe, é um pouco eu dizer para você, pensa num carro vermelho. É impossível você não pensar num carro vermelho. Sim. Pronto, é isso, a língua é isso, o discurso é isso. Então, ele caiu numa armadilha linguística. Entendi. E, Streck, bom, o fato que você apontou aí, enfim, tanto o Ministério Público, quanto o advogado do empresário, quanto o juiz, atuaram de forma errônea, né? Então, o que a gente espera
né, dos órgãos fiscalizadores da justiça em relação a esses profissionais e também em relação a essa anulação. Você acredita que isso pode ocorrer? E também, no caso da vítima, o que cabe a ela, a Mariana Ferrer, em relação a todos esses personagens envolvidos nesse julgamento? Bom, eu acredito muito mais numa anulação do que na punição das pessoas. Porque o juiz e o promotor e o advogado lá não cometeram crimes. Foram questões que dizem respeito a como, por exemplo, como as pessoas devem se comportar dentro de uma determinada circunstância. Então, existem talvez deslizes aí, existem deslizes no plano funcional. Cada instituição tem lá. Você deve tratar bem as pessoas, você não pode fazer isso, o juiz tem o dever de... Aí ele descumprindo um dever desse, não é crime, mas é apenas uma questão funcional. Mesmo assim, eu sou cético com relação a esse desenvolvimento do desdobramento disso. Eu acredito muito mais no tribunal que vai, por todas as questões que foram faladas, anular essa sentença e fazer de novo a audiência, voltar para trás, do que propriamente numa punição. Eu, particularmente, não estou preocupado. Nessas coisas eu nunca me preocupo, conhecendo todo o sistema, né, de uma punição. Eu sempre me preocupo de que nós podemos aprender com isso, do que nós não devemos fazer. Porque aí as faculdades de direito têm muita culpa nisso. Urgentemente, eu mais de 30 anos, eu estou nesse ramo, eu denuncio, jabuti não dá em árvore, sabe? Então, alguém bota lá. E outra, o direito vive uma crise que é uma espécie de pandemia, existe uma espécie de corona iuris, sabe? E está precisando de uma vacuna, de uma vacina. Mas quando a gente fabrica uma vacina, a gente precisa saber de onde começou tudo isso, o paciente zero. Onde está o paciente zero da crise do direito e do autoritarismo brasileiro que está impregnado? O modelo disso é aquele desembargador de São Paulo, que destratou o guarda, mas não só aquilo. Outro dia, quando o advogado acabou gravando, todo mundo ouviu, e em vez do presidente do tribunal ali naquele momento dizer para os seus colegas, olha, vocês cometeram um erro, ele descascou o advogado, disse, você não pode ficar ouvindo a conversa dos outros, que feio. Como assim? Então, a gente inverte as coisas no Brasil. Não pode ser assim. Então, o paciente zero está na faculdade de Direito. Aliás, isso já era no século XIX, quando algumas pessoas escreviam, muitos juristas importantes no século XIX diziam, preocupados com o nível das faculdades de então. Agora, passados tantos anos, com 1.300, 1.400, já não se sabe quanto, evidentemente que não existem quadros para tudo isso. Imagina se nós triplicássemos o número de faculdades de medicina. Você acha que teria professores para tudo isso? Isso considerando que a medicina esteja boa, né? Porque se a medicina for igual ao direito, nós estamos lascados, né? Cá para nós. Existem bons profissionais no direito, obviamente, como em toda profissão, mas o direito tem um problema sério de formação. As faculdades, elas precisam fazer um olhar para dentro, uma readequação. A literatura jurídica usada nas faculdades de direito são de baixa qualidade. Hoje as pessoas cada vez mais não leem livros, eles leem resumos. O livro mais utilizado, entre aspas, nas faculdades é o Wikipedia, sabe? Então, e você sabe como se faz uma Wikipedia, né? Qualquer pessoa entra lá e bota informações. Você confia na Wikipedia?
Eu não confio na Exato. Wikipedia, eu não confio nem na minha. Tem Lênio Streck, Wikipedia. De vez em quando tem que olhar para ver se não tem informação falsa, porque não sou eu que alimento. Entendeu? Exato. Entendi. E, Streck, como você disse, né, na realidade, o que aconteceu ali foi aberto um ringue e se deixou a parte mais fraca apanhar, no caso, a jovem, a Mariana, né? O próprio Gilmar Mendes também disse no Twitter que o sistema de justiça não pode ser um instrumento de tortura. Quer dizer, é fato, né, que essa jovem teve muitos danos, né? Muitos danos. Imagino até exatamente psicológicos a partir desse julgamento que foi uma tragédia. Eu acho que ela deveria entrar com uma indenização por danos morais, eu acho que sim. Exato. Sim. Em relação a essa questão. Diga. Isso. Ainda tem uma outra questão que é técnica, né? Porque o juridiquês é uma coisa assim, é tipo linguagem de médico, né? O cara não se machucou, ele fez uma ferida, sabe? Então, ele fez uma apendicite. Não sei como o cara faz uma apendicite, eu fico pensando, vou fazer uma apendicite. Como é que o cara faz apendicite? Mas tudo bem, isso é linguagem, né? Mas a comunidade jurídica também tem o seu juridiquês. Então, existe uma coisa que no direito se disputa entre dois tipos de sistemas. Um é o inquisitivo, né, que o juiz tem todos os poderes e mais contemporaneamente a Constituição diz que o sistema tem que ser acusatório, isto é, o juiz tem menos poderes. Mas aí se radicalizou e esse juiz, por exemplo, deixou uma espécie assim de laissez-faire, laissez-passer dentro do... O fato de eu sou um dos defensores do sistema acusatório, não quer dizer que uma audiência seja um espaço em que o grande bate no pequeno. O juiz não tem os mesmos poderes que tinha no inquisitório antes, mas ele continua tendo o dever, em nome do Estado, de impedir, por exemplo, que o promotor trucide o réu, do advogado trucidar a vítima ou do advogado trucidar o co-réu. O juiz continua sendo o presidente dos trabalhos. Esse juiz, ao que entendi, ele radicalizou a tese do acusatório, ele diz que o juiz é uma espécie assim, de alguém que só observa os contendores. Mas aí você transforma efetivamente. Imagina, um ringue tem um árbitro. Ele deixa bater, mas tem o limite, não é? Tem. Quando o cara bate demais, tem dentro das regras, né? Chute nas partes baixas não pode. Morder na orelha não pode. Quem impede isso? O árbitro. Então, um ringue tem mais proteção para os contendores do que, nesse caso que a gente viu, do que na audiência. Me parece isso muito claro. Então, também nesse sentido, né, eu até faço no meu podcast de ontem, Lênio Streck Podcast, na parte final eu até digo, né, porque o juiz acabou de boa fé, não estou dizendo que ele esteja de má fé, eu estou usando aqui uma espécie assim de caridade epistêmica e recebo bem todas as críticas e aceito um bom diálogo. Não estou dizendo que alguém estava de má fé, estou dizendo que isto é assim, e aí que é o problema. Você não precisa ter má fé para fazer uma pequena maldade, porque se você acha que aquilo não é maldade, que é normal, aí você deixa acontecer. Por isso que ele cita, né? Ele cita um autor que é uma espécie de ídolo, meu também, ídolo da parte garantista, que é o Luigi Ferraioli, que é um senhor católico, bonachão, amigão e pai do garantismo, é um homem de bem, que só pensa no bem das pessoas, foi juiz, enfim, ele é o pai do garantismo, se diz assim. E aí o juiz cita ele, né, dentro, só que não basta citar o Ferraioli para imunizar aquilo que aconteceu na audiência. Isso não funciona desse modo.
Sem dúvida, era preciso agir. Tá certo, Streck, eu agradeço muito aqui a sua participação, toda a sua análise. Um forte abraço para você. A gente espera você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Tá bem, um grande abraço a todos. Abraço. A gente falou aqui com o Lênio Luiz Streck, professor do Direito Constitucional, titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Rio Grande do Sul, e da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.